pessoal, estamos começando mais um podcast do Colégio Aliado. Eu sou a Natália, eu sou da área de criatividade. Estamos continuando a nossa série de profissões. Hoje estamos com a Rose. Olá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ela é pedagoga e psicopedagoga. Ela se formou em pedagogia na Universidade 9 de Julho. Ela fez pós-graduação em psicopedagogia na Faculdade Santana. Ela atua na pedagogia há 36 anos e na psicopedagogia há 25 anos. E um fato curioso é que ela já foi diretora do Colégio Aliado, Unidade de Santana, durante 5 anos. E é isso, a gente vai conversar um pouco. Vamos começar pela pergunta, acho que mais base, assim, que é o que faz um psicopedagogo? Então, o psicopedagogo trabalha com dificuldades de aprendizagem. Então, a criança está com uma dificuldade de entendimento, de participação em sala, que às vezes tem vergonha, ou qualquer tipo de transtorno. O psicopedagogo trabalha com isso, dando laudo, tudo legalizado, para facilitar a vida dessa criança em casa, na escola principalmente. Sim. Né? Esse é o trabalho do psicopedagogo. Então, o objetivo seria basicamente ajudar os pais em relação a alguma dificuldade que a criança está apresentando. Na verdade, ajuda os pais e as crianças. Sim, né? Principalmente as crianças. Principalmente, né? As crianças, que acabam sofrendo com a dificuldade, porque o pai acha que é preguiça, ele não faz porque ele não quer, não, ele não faz porque ele não sabe, ele não pergunta porque ele não tem o que perguntar, não fica sentado por muito tempo, porque ninguém consegue ficar 4 horas sentado sem entender o que o professor está falando. Sim, com certeza. E você primeiro se formou em pedagogia e você fez a pós em psicopedagogia, certo? Certo, foi assim, eu fiz a faculdade de pedagogia, porque na época tinha o curso de magistério, no ensino médio. Então eu fiz o curso de magistério e aí eu fui fazer a faculdade de pedagogia. Me formei em pedagogia administrativa. Aí em seguida já emendei, fiz a supervisão escolar, depois eu fiz a de orientação escolar. E eu me apaixonei simplesmente e eu dava aula de alfabetização. Fiquei no colégio, agora é Novo Pioneiro, era o colégio pioneiro, fiquei lá por 10 anos e não saía da alfabetização. Então, simplesmente me encantei com isso, que a criança chegava nua e crua, que naquele tempo se alfabetizava no primeiro ano. Que hoje o primeiro ano é o pré, antigamente não, o primeiro ano era o primeiro ano mesmo. Sim. E saía do primeiro ano lendo tudo, escrevendo tudo, então foi fantástico. E depois eu fazia muito curso, que a diretora do colégio proporcionava a gente. E eu me inscrevi na época, a faculdade de pós-graduação de psicopedagogia não existia, era um curso. Eu me inscrevi no curso, quando eu cheguei lá eu só tinha médico, cardiologista, gente altamente graduada, e eu pé de chinelo, vamos dizer, né? E aí eu desisti. Aí depois de alguns anos apareceu como pós-graduação. E aí eu fiz não pensando em montar uma clínica, pensando em ajudar os alunos com quem eu trabalhava. Certo. Mas também me apaixonei e aí montei a clínica. Porque sou até hoje apaixonada por isso. E hoje você atua só na clínica? Hoje só na clínica. Certo. Atendo, né, ali em Santana, então as crianças da região vão para lá, as escolas indicam, e é uma área que é fantástica. No começo é difícil, como todos, até você formar um nome. Sim. Depois, pronto, você caminha. Acho que tudo que você faz com amor, aquilo acaba fluindo positivamente. E eu acho que quando você estabelece uma confiança com o cliente, ele acaba te indicando, e é um jogo de indicação, na verdade, né? Vai passando de pessoa para pessoa. Na verdade, a escola acaba ficando satisfeita com o seu trabalho. Sim. Porque você atende a criança, mesmo que a escola não tenha indicado. Você me indicou uma criança. Essa criança estuda no Colégio Aliado. Então, eu atendo essa criança e levo relatórios na escola mensalmente. E a escola vai ver a evolução dessa criança. Quando a escola tiver que indicar um outro profissional, com certeza vai estar te indicando. Sim. Porque gostou do seu trabalho. E aí é que você faz seu nome, né? Então, o meu nome não é um bam, mas na Zona Norte sou bem conhecida com o meu trabalho. Maravilhoso. É maravilhoso. Hoje eu digo, no começo muito difícil.
Com certeza. Porque você vende almoço para comprar janta. Mas depois, e assim, quando é amor e paixão e muito estudo, porque todos os dias aparecem uma dificuldade diferente, um transtorno diferente, e você tem que estar sabendo o que está acontecendo. E cada profissional tem uma forma de trabalhar. Eu trabalho totalmente lúdica, só com jogos. Tá, Rose, eu precisava estudar para a prova. Ok, traz o material, a gente estuda. Mas se é só a parte do meu atendimento, é sentado no chão, jogando, e é onde eu vou desenvolvendo a criança, independente da dificuldade dela, né? O que muda de uma criança para outra, além da idade, é o tipo de dificuldade. Então, se ela tem dificuldade de descalculia, então não aprende matemática. Então, vamos colocar todos os jogos de matemática para essa criança desenvolver. Se ela é ótima em português, eu não preciso trabalhar palavras cruzadas com ela. Sim. Então, são jogos de matemática que vai aprender de uma forma gostosa, né? Com papel e caneta é sala de aula. Lá no atendimento é de forma lúdica mesmo. E é o que chama a atenção da criança, né? E ela acaba aprendendo. E confiando, Sim. né? O importante é ele também confiar muito em você, porque você não trabalha sozinha. Trabalho profissional, seja psicólogo, psicopedagogo, qualquer. O profissional, a escola e a família, sempre os três juntos. Não dá para andar de forma diferente. Sim. Né? E quando eu te digo isso é porque assim, a criança tem uma dificuldade e envolve qualquer tipo de matéria que ela aprenda na escola. Então, o psicopedagogo vai até a escola e mostra para a escola, olha, ele só consegue fazer provas de testes. Então, não adianta colocar uma pergunta longa porque ele não vai conseguir entender. Então, a gente faz adaptações. O mesmo conteúdo, a mesma cobrança, a mesma nota, só que ele faz a prova de uma forma diferente. Sim. Né? Então, pode se chamar prova A e prova B, né? Porque é igual, mas é outro modelo. Onde a criança consegue fazer sozinha. Outras, dependendo da dificuldade, tem que ter alguém para ler, talvez escrever para essa criança. Mas a gente tenta, como o psicopedagogo, tenta fazer com que ele se torne independente. Uhum. Então, foram fazendo e formulando provas de formas diferentes para ele conseguir fazer sozinho. Sim. É esse o nosso papel. Maravilhoso. Eu acho que uma curiosidade seria qual é a diferença entre pedagogia e psicopedagogia? Porque às vezes as pessoas confundem muito as duas áreas, né? A pedagogia te dá direito de ser diretora, professora, que hoje não existe mais o curso de magistério. Sim. Então, para dar aula tem que ter a pedagogia. Mas a pedagogia não te mostra a fundo como trabalhar com as dificuldades das crianças. Ele te mostra quais são as dificuldades existentes, mas não como trabalhar com elas. A psicopedagogia já te ensina a como trabalhar com cada dificuldade, cada tipo de transtorno, que caminho você tem que ir. Sim. Autismo é um jeito, síndrome de Down é outro, PC é outro. Então, cada criança tem o seu limite e a gente tem que estar respeitando e caminhando. Não é porque tem uma dificuldade que não vai desenvolver, vai. Todos desenvolvem, de formas diferentes, mas todos desenvolvem. Essa é a diferença do pedagogo para o psicopedagogo. Sim, muito interessante. E você falou que você faz os atendimentos psicopedagógicos na sua clínica, né? Conta um pouco pra gente como é o seu dia a dia nesses atendimentos. Claro que tem que respeitar o sigilo profissional, mas conta um pouquinho pra gente. Não, é assim, eu atendo uma criança de cada vez, nunca duas. Não atendo irmãos, porque é antiético, né? Sim. Mas tenho encontros com a família mensalmente. Todo mês eu faço um relatório, sento com a família e converso, para a gente estar se encaixando e andando todo mundo junto. Mas é muito bom, porque muitas pessoas falam, você passa o dia jogando. Realmente, eu passo o dia sentada no chão, em cima do tapete, jogando. Só que observando muito. Então, é cansativo? Não, porque eu adoro fazer isso, mas você não pode perder nenhum detalhe de nenhuma criança. Então,
uma criança demorou para fazer ou está chateada naquele dia, então para tudo e vamos saber o porquê. Então você tem que pegar cada indivíduo e observar muito cada detalhe de cada criança. E cada término de atendimento eu faço para o meu controle um relatório do dia. Então hoje apresentou tal coisa. Sim. Né? Porque como são várias crianças, eu não posso perder o detalhe, cada um tem a sua pasta. Então quando eu for preparar o próximo encontro, eu leio como foi o último, para poder preparar o próximo. Isso é muito parecido com o professor, que o professor em sala de aula prepara e ele mesmo faz uma conclusão do dia, para preparar a próxima. Então, a metade da sala ou 4 alunos tiveram dificuldade em tal assunto, eu vou retomar esse assunto para passar para o próximo. Ou todos entenderam, não preciso retomar, já posso avançar. Então, esse relatório diário é muito parecido com o do professor. Sim. Você já comentou um pouco, mas você poderia falar um pouco mais sobre quais são as principais atividades de uma psicopedagoga? Atividades? No sentido de... Você já falou um pouquinho sobre o que você faz. Se você puder detalhar um pouco mais sobre as atividades. Que assim, eu trabalho com isso. eles. Tá, são jogos que a gente compra em qualquer casa de brinquedo. Então, por exemplo, eu tenho o Lince, que é um jogo de procurar o igualzinho, Sim. né? O jogo tem o objetivo dele, eu tenho o meu. Então, uma criança de uma determinada idade tem que ter, para achar as peças, 15 minutos. Um outro, que tem uma idade menor, né? Um tempo maior. Então, eu avalio a criança que ele está jogando, brincando, só que eu avalio de uma forma diferente do objetivo do jogo. O meu objetivo é outro. Sim. Até mesmo o Uno, que toda criança gosta de jogar, você consegue perceber quando ele está tentando fazer uma estimativa, ele está pensando antes. Sim. Tá? Ele está se antecipando as jogadas para fechar o meu jogo. E outros que não estão entendendo, eles estão jogando pela cor, pelo número, mas não sabem nem o que é. Porque o Uno, que é um jogo bobo, assim, eu adoro, sou apaixonada pelo Uno, Sim. mas ele me ajuda muito, porque a criança tem que ter um raciocínio de antecipação. É como jogar o jogo de damas. Rose, jogo de damas? O jogo de damas tem que pensar antes de jogar. Na vida da gente, a gente tem que pensar antes de fazer qualquer coisa. Você vai atravessar a rua, você tem que pensar antes, para não morrer atropelado. Então, são os jogos que, na hora que está sendo executada a atividade, eu vou mostrando para eles a importância daquilo. De pensar antes, de planejar para fechar a minha jogada e conseguir prestar atenção, porque às vezes o professor está falando e o aluno desfoca. E no jogo não pode desfocar, desfocou, você perde. E aí eles ficam bravos. Por quê? Você perdeu, porque nesse momento você parou de prestar atenção. Por isso, o meu olhar de atenção para eles é o tempo todo. Cada criança fica 1 hora, é 1 hora de muita atenção, porque eu tenho que devolver o que aconteceu com ele. Sim. Porque perdeu, porque deu troco errado no jogo do Banco Imobiliário. Então, o tempo todo é muita atenção em cima deles. E é muito interessante, porque as pessoas acham que é só um jogo, você só brinca com a criança, mas tem tanto detalhe que você atrás consegue, disso. Sim. E mesmo os pais, mesmo jogando qualquer jogo, com o objetivo do jogo mesmo, é muito importante. Sim. Porque além dos pais estarem juntos com a criança, brincando, se divertindo, que para a criança isso é muito gostoso, porque normalmente o pai está junto, cada um no celular, assistindo uma série, mas vamos jogar para desenvolver. Então, qualquer loja, né? Não vou falar o nome de lojas aqui, mas qualquer loja de brinquedo que você entre, meu filho tem dificuldade de matemática, vai na parte de jogos de matemática, são fantásticos e é muito mais fácil de aprender jogando. Sim. Do que decora a tabuada do 5, agora decora a tabuada do 6. É o que todo mundo faz. Sim. Por isso que o jogo transforma isso numa aprendizagem mais gostosa, lúdica.
E o que você, na sua opinião, quais são as dificuldades hoje na carreira de psicopedagoga para uma pessoa que pensa em começar nessa área? Eu vejo a dificuldade assim, financeira, porque não dá para começar, dificilmente você começa tendo 10 pacientes, você começa tendo 1, 2 e assim vai. Então no começo é uma dificuldade financeira. E entrar nas escolas, ou conhecer pessoas que possam estar te indicando. Por exemplo, no prédio onde eu moro tem uma plaquinha, lá nos avisos, de psicopedagoga. Alguns pais com certeza já telefonaram para essa pessoa está fazendo tratamento. Mas você não conhece, é difícil você começar um tratamento com quem? É que nem dentista. Sim. Você passa na porta e entra. Não, você tem que ter uma indicação. Então, é fazer o seu nome. Mas é muito maravilhoso. E é uma profissão que você vai ter criança sempre. Hoje, com o próximo ao final dessa pandemia, muitas crianças vão precisar. Sim. Por quê? 1 ano em casa fazendo prova. Apostila, Google, todas as ferramentas, todo mundo indo super bem. Voltou o presencial. A dificuldade dela, se existia, aumentou. Se não existia, passou a existir. 90%, acredito, pelo menos do meu conhecimento, as crianças não tiveram dificuldade, porque Google faz tudo. Sim. Acabou o Google, a dificuldade vai aparecer. Então é quando os pais vão correr atrás disso, né, de profissionais para ajudá-los. E isso não tem idade. Atende pessoas que estão na faculdade, que têm dificuldade de assimilação. Então, como que a gente pode estar trabalhando para ela conseguir assimilar o conteúdo, porque vai se formar, como todos se formam. Então, tem crianças de 4 anos e tem crianças de 20. As minhas crianças de 20 anos. Sim. Então, lógico, uma moça de 20 anos, um moço de 20 anos, você não vai dar um jogo, o Lince, né? Mas você tem outros milhões de jogos que você pode sentar e ir mostrando como faz para ter uma assimilação melhor do conteúdo, um foco duradouro, sempre de forma lúdica com todos. Interessante você ter falado das suas crianças de 20 anos, porque às vezes a pessoa ela é um pouco mais velha, ela sempre teve essa dificuldade, que não foi trabalhada quando ela é criança, e ela pensa que pronto, vai viver assim, e que ela pode procurar uma psicopedagoga, mesmo ela sendo já adulta, para conseguir... Com certeza. Algumas pessoas, hoje já adultas, que tinham essa dificuldade, aprenderam sozinhos a lidar com a situação. No meu tempo, não existia psico, Sim. né? Se existia também? Não, acho que não, porque eu só fui estudar bem depois. E a gente aprendeu a lidar, pelo menos acreditamos que aprendemos a lidar com a situação. Outras pessoas, que hoje também já adultos, ainda não sabem lidar com essa situação. Incomodam numa sala de aula, por exemplo, barulho, todo mundo conversando, perde o foco. Tem gente que não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Escutar uma conversa e prestar atenção no professor. É como passar roupa e falar no telefone. Não dá, né? Então, é quando deve procurar uma ajuda. Sim. Que tudo vai facilitar na sua vida, na verdade, né? Tudo. É importante que você não precisa ficar com essa angústia pra sempre. Você consegue procurar ajuda e resolver isso. Você não precisa carregar esse fardo pra não pode ter vergonha Exatamente. disso. A gente ter vergonha de uma dificuldade, não. A gente tem que encarar. Eu tenho uma dificuldade? Moça, vamos procurar ajuda. Sim. Seja em qualquer setor. Psicológico, psicopedagógico, neuro. Mas tem que procurar uma ajuda. Sim. Né? Para facilitar. Porque você vai viver? Vai viver. Angustiado, com dificuldade, batendo cabeça. E se torna desnecessário isso. Sim. Você poderia nos contar um caso que aconteceu durante a sua carreira, algum caso que você acha interessante e o que foi trabalhado com essa pessoa? Então, eu tenho... Hoje essa moça, ela já é advogada, formada. Ela estava passando em atendimento comigo e aí a professora dela na época me ligou, Rose,
Hoje eu tentei explicar oxítona, paroxítona e proparoxítona. A Rose, ela não entende. Rose, pelo amor de Deus. E nesse dia ela vinha no atendimento. E aí quando ela chegou, contei para ela, você ensinou isso? Então, você entendeu? Rose, eu não consigo. Pô, então vamos lá. E aí quando eu fui ver da onde partia, última, penúltima e antepenúltima sílaba. Então eu coloquei alguns objetos no chão. Qual é o primeiro? Qual é o terceiro? Qual é o quinto? Ok. Aí eu comecei de trás para frente. Qual é o último? O ursinho. Qual é o penúltimo? O que é penúltimo, Rose? E aí ela não sabia nem o que era antepenúltimo nem penúltimo. E ela ficou com vergonha de perguntar isso em sala de aula. E é uma coisa que você aprende na educação infantil. Ela estava no 3º ano. Então, uma coisa tão boba que passou desapercebido na educação infantil, foi passando desapercebido, e quando a professora tinha que explicar, ela sabia que a oxítona, beleza, era a última, ponto, parou aí. Ela não sabia o que era antepenúltima e penúltima. É uma coisa boba para nós, que sabemos. Sim. Quem não sabe, como não saber, Rose? Qualquer criança sabe. Então, ela não sabia. Sim. Né? E isso pode acontecer com qualquer criança. Né? Eu tive uma criança também que a professora de matemática dizia, é valor nulo. E ela não sabia o que era nulo. E também ficou com vergonha de perguntar. E quando foi no atendimento, Rose, me ajuda. O que foi? A minha professora está ensinando isso. Valor nulo. O que é valor nulo? Filha, 0, bebê. Então, são coisas bobas que os professores falam como se todo mundo estivesse entendendo o porquê do conhecimento, talvez da maioria, mas não são de todos, é só a maioria. Então, sempre eu digo para os professores quando vão entregar relatório, conversar, fale de várias formas para que todos possam estar entendendo, né? Porque valor nulo para um entendeu. Se eu falar 0, todo mundo entende. 0 é universal. É respeitar a individualidade da criança, né? Nem todo mundo aprende da mesma forma, nem todo mundo absorve da mesma forma. Por exemplo, você sempre estudou naquela escola, então todos os professores têm mais ou menos uma mesma linguagem. Se você muda de escola, a linguagem muda também, de uma escola para outra. Sim. Só que o professor, não é que ele tem que pensar nisso o tempo todo, e não coloca a culpa no professor, sim, né? Mas em alguns momentos a gente percebe pelo rostinho deles que eles não estão entendendo. Então, mudar o jeito de explicar numa outra linguagem para que eles possam estar entendendo de uma dúvida boba, né? Porque criança, até o 5º, 4º ano, eu acho que eles levantam a mão para perguntar. Fundamental 2, nunca que ele vai levantar a mão para apertar, para perguntar. sim. Porque a vergonha dos amigos tirarem o sarro deles é onde a gente tem que entrar. Né? Ainda mais se ele acha que é uma pergunta boba, assim, entre aspas, é que ele não vai perguntar mesmo. Como essa professora dizendo, última, penúltima e antepenúltima, era tão natural que para ela se sentiu acuada em perguntar, porque todo mundo estava entendendo e ela talvez fosse a única na sala, não sei. Né? Já que a gente está falando desse assunto dos casos, eu acho que um dos questionamentos que os pais costumam ter, eu falo pais porque a gente está falando de um conceito de escola e tudo mais, em que momento eu preciso procurar uma psicopedagoga para o meu filho? Quais são os sinais que a criança pode apresentar que indicam que ela precisa de uma atenção um pouco mais especial? Normalmente a escola acaba detectando isso, que é onde o professor fica no período de 4 horas, 5 horas com uma criança, consegue perceber que não está prestando atenção, não está rendendo. Mas em casa também dá para você observar quando ele vai fazer a lição. Na lição de casa, que pergunta muito, como faz isso, mas não entende, aquilo não deslancha. Porque a lição de casa nada mais é do que o reforço do que ele fez em sala de aula. Então, se em casa não está produzindo, é porque em sala de aula também foi difícil para ele. Então, se perceber que essa dificuldade é contínua, não é naquele dia só, então é hora de procurar uma ajuda. Sim. Mas sempre perguntando para a professora
sim, em sala de aula ele também apresenta, porque em casa ele pode estar querendo chamar atenção. Então, os pais perceberam a dificuldade, pergunta para a professora para ver se lá também existe e aí procurar uma ajuda. Sim, interessante. Como a gente falou no começo, você foi diretora do Colégio Aliado na Unidade de Santana, que não existe mais, durante alguns anos. Qual é o diferencial de trabalhar como diretora de uma escola com essa formação de psicopedagogia? O que você sentiu que trouxe de a mais, assim? Então, foi maravilhoso, foi uma experiência muito linda, e o que era gostoso é porque quando os professores me traziam a dificuldade da criança, eu não gosto de falar problema, então, Rose, está com uma dificuldade, e aí eu ia observar essa criança em sala de aula, e você consegue perceber que é uma dificuldade que não é que ele é preguiçoso, ele não consegue fazer. Então é quando a gente orientava os pais a estar procurando uma ajuda. Mas foi uma experiência fantástica em todos os sentidos, porque os pequenos são maravilhosos de você trabalhar, e eu acho que a educação infantil, pelo menos o meu TCC foi sobre educação infantil, que é a principal. Você trabalhando bem a educação infantil, todos os conceitos, todos os aspectos, ele vai fluir muito mais fácil, Fundo 1, Fundo 2, médio e assim por diante. Quando a educação infantil tem aquele conceito, só para brincar. Não, ele pode brincar aprendendo, é esse que é a chave do negócio. Dá uma folhinha para fazer o desenho livre. Não, gente, vamos orientar. Então, avaliar esse desenho livre. Está solto no ar, tem informação, então cada idade eles fazem um tipo de desenho. E a hora que o professor tem que pesquisar e estudar para ver se está dentro da faixa etária, que eu acho o principal, que era o que eu gostava muito disso no Aliado, quando eu trabalhava como diretora no Aliado Santana. Então a gente avaliava as crianças desde pequenas. Então os professores, Rose deu um desenho, achei estranho isso, vamos avaliar juntas? Vamos avaliar juntas. E com o terceiro médio era a mesma coisa. Rose, eu falo, ele não entende, então vamos observar, vamos ver. E sempre tive uma relação muito aberta com os professores e com todos os alunos. E aí com eles mesmos conversava, vamos chamar a mãe, preciso chamar sua mãe para falar isso, você vai ficar bravo comigo, porque tem crianças, que vêm com aquele recalque de casa. Psico é coisa de louco, e não é coisa de louco. Então eu tinha que mostrar para eles a importância da psicóloga, do psicopedagogo, amo a Roberta, que era uma coisa que ia ajudá-los, e não com o preconceito da palavra psico, tem problemas mentais. Então sempre fui muito bem atendida, tanto pelos alunos quanto pelas famílias das crianças. Que bom. Foi ótimo. E vê que traz um complemento maravilhoso para ajudar as crianças, desde a criança pequenininha até o grandão. E a relação muito gostosa com eles. Você também fez parte da editora online, onde você fez a revista Projetos Escolares do Fundamental 1, certo? Isso. Conta um pouco pra gente sobre isso, como foi. Tinha uma amiga que trabalhava na editora e ela fazia uma coisa que não tinha nada a ver com escola. A revista dela era completamente, não sei se era de cachorros ou bordados, era alguma coisa assim. E aí começou o projeto da revista para a escola. E aí essa minha amiga me indicou. Aí fiz entrevista, passei. E aí eu e mais duas amigas, ficamos sozinha a fazer a revista do Fundamental 1. Mas era muito gostoso porque, como a minha experiência é só com jogos, então a gente montava tudo em relação a jogos. Então o professor tem o dia do índio, então tinha que ter alguma coisa para o dia do índio. Então, ao invés de fazer aquele cocar, chocalho, então a gente fazia um jogo direcionado ao índio. Então, jogo de trilha do índio. Então, para cada data, mas tudo era jogo. Fora as datas comemorativas, nós tínhamos as dificuldades que poderiam aparecer e como o professor lidar com elas. Então,
introduziu a tabuada. Quais jogos a gente poderia estar fazendo para ajudar a criança a entender melhor a tabuada? Então, era assim, cansativo, mas fantástico, porque você não pode cair na mesmice, você não pode montar dominó para tudo, né? Então, você tinha que criar jogos, lógico, às vezes a gente copiava, né? Só mudava a estampa, o dominó, mas com outro formato. Mas maioria todos criados, inventados, então a gente fazia o jogo, jogávamos entre nós para ver se dava certo, para depois pôr no papel. Isso tudo, tipo, meia-noite, 1h da manhã, porque todo mundo trabalhava o dia inteiro. Então, à noite é que era hora, de madrugada era hora de fazer experimentos. Mas foi fantástico. Aí acabei parando, porque eu caí, quebrei o braço. E aí fiquei 5 meses sem ter movimento. Eu tive que fazer cirurgia. E aí não tinha como eu fazer a revista. E também é injusto. 2 trabalhando, uma sem fazer. Então, aí eu acabei saindo e as meninas acabaram saindo também. Mas essa revista, nós ficamos lá uns 3, 4 anos na revista. Nossa, bastante tempo. Foi muito legal. É uma experiência maravilhosa. Eu tenho elas, todas elas. Ah, incrível. Você vê a diferencial de você fazer uma coisa com amor, né? Mesmo trabalhando o dia inteiro, se juntava, fazia o jogo, se importando com as crianças. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com muito amor. Hoje é pensar em você quer trabalhar com satisfação, você quer trabalhar por dinheiro e gastar o dinheiro em remédio. Porque é o que você vai gastar. Quando você trabalha insatisfeito, você tem depressão, você tem problema gastro, você tem tudo, porque não é aquilo que você quer. Então, tem profissões que não ganham tão bem, mas que te dão uma satisfação imensa. E eu acho que é por esse lado. Pode hoje não estar ganhando tão bem, mas a sua satisfação, o seu trabalho é tão bonito que você vai viver disso por muito tempo e não quer parar. Sim. Né? Eu já era para estar aposentada. Não posso nem imaginar na possibilidade de ficar aposentada. Não, parar não. A última pergunta é em relação aos locais onde uma psicopedagoga pode atuar. Porque geralmente as pessoas acham que ela só atua em escola. Mas, por exemplo, você tem a sua clínica que você trabalha com crianças, adolescentes e adultos. Então, quais outras possibilidades de uma psicopedagoga? Na verdade, existe a psicopedagogia clínica e institucional. Então, a institucional, ela é contratada pela escola. Então, ela vai detectar a dificuldade, mas ela não trabalha com a criança individualmente, porque ela tem um vínculo de amizade, de relacionamento diário com essa criança. Então, ela vai estar observando, fazendo alguns testes com essa criança e encaminhando ela para uma outra profissional. Na clínica, eu recebo o que as escolas me mandam. Então, tem escolas com as quais eu trabalho que tem psicopedagoga. E essas psicopedagogas indicam para psicopedagogia clínica. Né? Institucional, eu não conheço nenhuma que trabalhe com as crianças. Eu sei que existe, por exemplo, em algumas escolas cedem um espaço, então eu fico naquela salinha e eu atendo as crianças que os professores me indicam, mas eu não tenho vínculo com a escola, eu não estou aqui todos os dias, eu não conheço todas as crianças, conheço as crianças nas quais tem dificuldades e que eu trabalho. Então, eu não tenho uma ligação com a escola, né? Mesma coisa você conhece todos os alunos. Como você vai falar para a mãe, olha, então não está legal isso que você está fazendo, você não vai conseguir porque você tem um vínculo com essa mãe, você conversa com ela outros assuntos. Sim. Então, por isso não pode ser uma pessoa que esteja diariamente com a família e com a criança, tá? Então tem as duas opções. Tem escolas que contratam uma pessoa especialista só para detectar se essa dificuldade existe mesmo, ou se é uma dificuldade do professor estar se adaptando, ou a família, e aí indica. Ou se a criança não tem nada, o profissional vai falar, fiz um diagnóstico e não tem nada, então segue o fluxo. Sim. Tá bom? Por último, se você puder deixar uma mensagem para as pessoas que pensam em seguir nessa carreira, alguma coisa que você acha interessante. Siga o seu coração, gente. Faz com muito amor, muita paixão, muita dedicação. A psicopedagogia é linda.
depois você pode ter outros campos, você pode fazer a psicologia, a neuropsicopedagogia, e aí se aprofundar. Eu ia fazer a neuropsicopedagogia, estava matriculada, aula presencial, fiz o primeiro semestre, entrou online. Eu não sirvo para ter aula online, porque eu estou na frente do computador, mas eu estou pensando em tudo que eu tenho para fazer. Então, nossa, eu tenho que passar roupa, eu tenho que limpar, e aí não flui, não rolou. E aí eu tranquei agora, vou estar retornando. Eu gosto de presencial, eu preciso disso. Eu também. Né? É como por foto. Tem gente que tem tudo no celular, no computador. Não, eu preciso virar o albino. Eu mando revelar ainda. Eu preciso sentir o cheiro da página do livro. Então, são algumas coisas antigas isso, de velhinha. Mas é o meu jeito. Por isso que muitas crianças tiveram dificuldades no online, mas tiveram que seguir, procurar ajuda. E o Google é a ajuda das pessoas, né? Porque precisam estar presentes, precisam pegar o papel, perguntar para o professor presencialmente. Essa pandemia mostrou que eu não quero ir para a escola, e hoje estão adorando retornar, porque viu quanto isso faz falta. Né? Às vezes só a criança ela se deslocar até a escola já faz. Eu falo por mim, assim. Eu reclamava de pegar ônibus para ir para a faculdade, agora eu queria muito pegar um ônibus para ir para a faculdade, para você estar lá convivendo com as outras pessoas, convivendo com os professores, no ambiente. E agora você imagina as crianças, porque no começo eu não podia nem descer no prédio, quem mora em prédio, para brincar. Então, isolados, estavam acostumados a ter uma amizade, brincar, correr, conversar, de repente, para tudo. Então, para todo mundo foi muito difícil. Para todos, acredito que todos também tiraram uma lição boa disso. Né? Se é que se pode dizer que foi boa, né? Com tantas mortes. Mas alguma coisa a gente acabou aprendendo. Eu acho que assim, eu aprendi muito. Porque eu dizia, não dá tempo. Aí eu tinha tempo sobrando. Né? Então, hoje dá tempo de fazer tudo. E sem reclamar, né? Que bom, estou acordando para ir trabalhar. E não para ficar assistindo televisão na pandemia. Uma dúvida que me surgiu agora, durante a pandemia, como você fez para fazer os atendimentos? Então, eu fiquei 6 meses parada, porque os pais também estavam inseguros em estar retornando. Não tem como eu jogar com alguém online. Então, algumas crianças, eles conseguiam me mostrar o exercício, explicava de uma forma melhor, mas eu não funciono online, não rola muito isso. Então, eu fiquei parada. Aí os pais foram criando confiança novamente, aí comprei aqueles tapetinhos que põe no álcool, sapatinho no pé, luvinha nas mãos, e eu pedia, né, que o atendimento na verdade dura 1 hora. E aí eu fazia com 50 minutos, porque aquela criança saía, eu desinfetava o atendimento, quando eles acabavam de jogar a gente já estava limpando, mas desinfetava a mesa, passava pano com álcool no chão de novo, trocava o plástico do tapete, porque a gente ficava sentado no tapete. Então jogava aquele, tirava para lavar, punha outro, que era o tempo de 10 minutos de eu fazer a limpeza, trocar o material. E aí foram retornando aos poucos, graças a Deus já estou quase 100%. Que bom. Nossa, nem me fale. Mas eu perguntei porque essas profissões que exigem, por exemplo, vários psicólogos também pararam de trabalhar, porque até o conselho realmente fala, não, pode continuar, pode começar a ter os atendimentos online. Só que quando você precisa desse contato, ainda mais que você brinca com a criança, não dá pra fazer online. Eu não sou online em nada, não consigo, eu preciso do presencial. É muito mais gostoso. Por exemplo, se eu estivesse fazendo essa entrevista, você aqui, eu no atendimento, eu não ia estar gostando. Porque eu estou vendo você pela tela, não acho legal, né? Eu gosto do presencial, minha vida é assim mesmo. Eu também gosto. Muito obrigada por essa conversa, foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Não, agradeço eu, porque assim, é muito bom explicar o que é a psicopedagogia, que algumas pessoas não conhecem ou não acreditam ou acham que não é legal, é maravilhoso. E não adianta você ler, né, tem muitas coisas dos pais fazerem isso. Eu acho que eu vou procurar uma psicopedagoga porque eu li na revista o que é dislexia e o meu filho tem dislexia.
Gente, não é assim que funciona, né? Então, é legal procurar, mas não coloque na sua cabeça, nem na cabeça da criança, que ele tem uma dificuldade. Sim. Né? Porque você lê pensando no Zezinho, você vai achar que o Zezinho tem. Se você lê pensando no Mané, você também vai achar que o Mané tem. Então, o mundo tem. Então, assim, é uma profissional que vai te diagnosticar se tem ou não e o que tem. Sim. Entender que dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, qualquer outro transtorno, não é só um conjunto de sintomas, é todo um fator, tem um contexto, tem uma história. Então Sim. não é só você ler uma lista e falar, ai, meu filho se encaixa em 5 características, então ele Então ele é, não é. Vamos dar um passo para trás e pensar melhor. Então, tanto que uma avaliação demora de 5 a 6 encontros, que seriam de 5 a 6 horas. Cada encontro é 1 hora, para você ter o diagnóstico certo do que é. Agora, a mãe lê um teste de dislexia, meia hora, não é assim. Sim, né? e aí acaba levando para caminhos que não é o que não é o são os melhor para a corretos. criança, exatamente. Que aí acabam até piorando a situação, porque quanto mais tempo passa, não que seja pior, mas é mais difícil, mais demorado. Mas tudo tem jeito e vivem muito bem. Com certeza. Muito obrigada, Rose. Obrigada a vocês. Beijos. Beijos. Encerramos o nosso podcast. Até mais.